E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Então, eu vou estar gravando hoje aqui o vídeo, né? Que no caso é referente ao primeiro vídeo da série que será feita referente ao e-book que eu estou escrevendo, que é Sabedoria Comercial, né? Onde eu conto, compartilho o que eu aprendi, o que eu vivi, tanto na parte de gestão, como aquilo que eu aprendi também da parte de técnicas avançadas de vendas e a forma que se aplicou, né? E o primeiro capítulo tem como tema falar um pouco a respeito da minha vida, né? Poxa, Bruno, mas como assim falar um pouco a respeito da tua vida? Eu não estou interessado na tua vida, eu estou interessado no conteúdo. Mas para que você entenda o conteúdo, é interessante que você entenda a minha vida, porque por detrás do conteúdo tem uma pessoa. E essa pessoa precisou se superar, precisou passar por inúmeras transformações para eu conseguir ter gerado esse conteúdo. E eu acredito também essa autoridade no sentido de que eu acredito muito naquilo que eu compartilho, voltado para a parte comercial, porque eu era um péssimo vendedor, eu era um péssimo líder, e eu tive experiências muito positivas, tanto com vendas como com lideranças. Liderança na prática, né? Apanhando, sofrendo, e deu certo. E por detrás desse conteúdo, dessas experiências, existe uma pessoa que era um cara extremamente inconstante, né? Eu acredito que uma das primeiras dificuldades que eu vivi na minha parte profissional foi a inconstância, né? Eu saí de casa muito cedo, eu tinha 16 anos de idade quando eu saí de casa, né? Do Ceará, uma cidade do Ceará chamada Iguatu, e eu vim para Araguaína, Tocantins, morar de favor na casa de alguns parentes, pessoas que me ajudaram demais. Sou eternamente grato a essas pessoas, meu tio Geraldo e toda a minha família me ajudou. Eu morei com ele, mas todo mundo acabou ali que me apoia naquele momento difícil que a gente passou. E só para que você entenda um pouco dessa questão que eu comentei, da inconstância e da transformação que o Bruno passou, porque tipo assim, eu vou compartilhar minha história buscando fazer você refletir em algumas coisas que talvez seja isso que esteja te atrapalhando na parte profissional. Eu acredito que o compartilhar da minha história, eu não estou compartilhando só por compartilhar, eu estou compartilhando para que você saiba, para que algumas coisas mudem em você também. E antes de começar, né, deu uma atropelada aqui, mas eu tenho 27 anos, né, sou nordestino, eu trabalho numa instituição financeira, hoje é a maior instituição financeira internacional com operação no Brasil, né? Eu trabalho no segmento específico, a gente atua com empresas faturando de 5 a 50 milhões no ano, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Sou filho de Deus, namorou uma morena linda, né? Mas assim, eu nem sempre tive a vida que eu tenho hoje, vivo tudo aquilo que eu vivo hoje. Na verdade, quando eu cheguei no Tocantins, as coisas foram bem difíceis, né? E como eu já tinha trabalhava no Nordeste também, trabalhei de algumas coisas, servente de pedreiro, trabalhei em fábrica de cadeira, aquelas cadeiras de macarrão, eu fazia aquele processo de passar o macarrão ali na cadeira, até me esqueci como é que se chama, mas enfim. Quando eu cheguei no Tocantins não foi muito diferente, já fui trabalhar, né? Trabalhei com um supermercado meu no supermercado que ele tinha, né? Meio que era o Severino, ele fazia tudo. E aí logo depois já surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com vendas, que foi com dois primos meus, né? O Cris e o Max. Eles vendiam cestas básicas em bairros mais afastados ali da cidade, né? E aí eu fui contratado e eu meio que era também um Severino, eu fazia tudo, né? Eu montava a cesta, eu saía para vender a cesta, quando eu vendia, eu pegava as cestas que eu tinha montado, eu entregava, quando eu entregava eu ainda cobrava, então assim, eu fazia de A a Z, foi uma experiência muito bacana, aprendi bastante. Então eu tinha que trabalhar para algumas pessoas e logo posteriormente começou a surgir as minhas empreitadas empreendedoras, né? Foi ali as minhas tentativas de ter um negócio, de ser um empreendedor. E teve algo que acabou acontecendo, né, nessas minhas empreitadas, que assim, eu tentei de tudo que você imaginar, eu rápido tentei vender aí, né? Eu me lembro de algumas experiências que foram assim, engraçadas até, né? Teve uma época que era dia de... A primeira, na verdade, já foi com esses primos meus, porque acontece, quando eu fazia ali as entregas,
das cestas básicas, atendendo os clientes que eu trabalhava no dia a dia, eu comecei a entender que existia uma oportunidade para mim trabalhar com cestas de carnes também, né? Porque eu vendia só o grosso, né? Mas não vendia mistura. Eu falei, cara, a pessoa já comprou um, comprou outro comigo também, né? Eu mexi com isso, me lembro que eu comprei uma banda de um boi, comprei umas caixas de linguiça, steak de frango, e comecei, fui lá em cima, logo depois fui lá embaixo, o negócio acabou que não durou muito tempo, né? E aí beleza, teve isso, aí teve uma época também que tava se aproximando do dia de finados, eu tava com um dinheirinho ali guardado, falei, cara, eu quero fazer dinheiro aqui, o que é que eu posso mexer? E aí eu sei que eu comprei uma porrada de vela, comprei água mineral, refrigerante, energético, montei minha barraquinha, porque lá em Araguaína tem uma rua que dá acesso ao cemitério, né? E aí as pessoas montam barracas nessas ruas e ficam vendendo lá. Eu cheguei cedinho, montei minha barraca, não conheci ninguém, comecei a vender, né? Passei o dia vendendo até que veio a chuva e acabou com o meu negócio aquele dia. E teve uma outra experiência que foi assim muito, muito icônica, né? Eu tenho um primo meu, na verdade, em Araguaína, o Bruno, ele tem adega e tal, e aí na época ele tinha um colega dele que fornecia bebida para ele, que tava vendendo umas caixas de alho, tava num preço bacana e tal, e ele falou, Bruno, caixa de alho é muito bom para vender, vende muito, tem uma saída boa, você pode comprar essas caixas de alho e vender no dia a dia, né? E aí eu falei, cara, interessante a ideia. Aí beleza, eu comprei essas caixas de alho, como eu não tinha onde guardar, eu morava de favor, enchi meu quarto de caixa de alho. Rapaz, mas foi terrível, porque quem disse que eu consigo dormir de noite? Não conseguia dormir de noite, aquele cheiro terrível de alho. Só que foi muito bom, porque me inspirou a correr, a vender mais, né? A correr atrás ali e vender aqueles negócios ali o mais rápido possível também. Eu sei que eu vendi, rápido também não quis comprar mais esse negócio de alho, não quis mais mexer com alho. E teve uma experiência que foi chave, que foi a experiência onde eu mexi com roupa, com confecção. Minha irmã mexia com loja lá no Iguatu, no Ceará. Eu vi ela dando certo, ganhando dinheiro, já tinha um tempo que ela trabalhava. E outras pessoas que estavam começando a mexer, meio que deu aquele boom ali, pessoa comprando roupa, então eu vou entrar nesse negócio também. E aí eu me lembro que eu entrei, fui lá em cima, depois fui lá embaixo. E quando eu vendi, até o momento que eu decidi que eu não ia mexer mais com aquilo, teve algo que me chamou a atenção, foi o seguinte, cara, eu comecei a mexer com esse negócio aqui, não dei certo, e teve outras pessoas que já mexiam, teve outras pessoas que começaram, deram certo, estão continuando e eu não dei certo. Por quê? O que foi que aconteceu? Eu comecei a me questionar, né, me perguntar o porquê. Cara, por quê? Por quê? E aí eu comecei a entender que eu sempre tinha uma justificativa, que eram os negócios que não funcionavam, que era o empreendimento que era ruim, que era aquilo que eu estava mexendo que não dava certo. E naquele momento eu fiz a seguinte reflexão, talvez não sejam os negócios que não estejam funcionando, talvez seja o Bruno que ainda não esteja funcionando. Talvez o problema hoje esteja comigo e não nos negócios que eu estou mexendo. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Aquilo me levou a essa reflexão. E aí eu sei que passado algum tempo eu recebi uma proposta de um amigo para ir numa reunião de negócio. E aí na época eu estava de bicicleta, né? Um momento um pouco difícil da minha vida. E eu sei que eu peguei essa minha bicicleta, era longe, era lá do outro lado da cidade e fui para lá, né? Nessa minha bicicleta. Desci na bicicleta para lá. Enfim, peguei minha bicicleta, fui para essa reunião, participei da reunião e eu achei fantástico. Eu falei, caraca, que negócio. Se eu pudesse, eu tinha saído de lá, ó, com um contrato assinado. Já tinha assinado ali e tal, só que eu não tinha dinheiro e tal, não era o momento. E aí eu sei que passado isso ali, mais ou menos um ano, eu entrei no negócio, que era o Grupo Rinodê, né? Acho que quase todo mundo já participou de uma reunião aí do Grupo Rinodê, né? E aí, pessoal, eu sei que foi isso. Aí, nessa experiência que eu entrei no Grupo Rinodê, aí, assim, pra mim, cara, foi, meu Deus, foi uma benção. Até faço menção aqui também à família Aguiar, que me ajudaram demais, o Vitor, a dona Letícia, o Hollenberg, o Rubens, a Andresa, e todos os meus pares ali, os meus colegas, as pessoas que trabalhavam junto comigo, a gente era muito parceiro e acabou crescendo bastante, né? E eu sei, pessoal, que aquele garoto inconstante que foi a primeira reunião de bicicleta
passados-se 5 anos, e aí já tem o primeiro porém. Eu fiquei 5 anos no negócio, né? Eu durava meses, então assim, só o fato de eu ter ficado 5 anos, para mim já tinha sido uma conquista tanto. Mas eu não fiquei 5 anos de qualquer forma. Passados 5 anos, o menino de 20 e tantos anos estava recebendo uma proposta aí do Gigantes, lá do Lucas Batistoni, para ir para o México. Eu recebi uma proposta, uma oportunidade para ir. A empresa estava começando as operações no México, para ir para lá fazer a expansão do projeto, né, como executivo de expansão. Um cara inconstante, um cara, como a gente brinca aqui, fogo de palha, né? Tinha se desenvolvido dessa forma. E aí fica a grande pergunta, Bruno, o que foi que aconteceu? Né? Que nessa experiência que teve de diferente, para você ter conseguido avançar, diferente das outras coisas que você tinha mexido. E aí eu comecei a refletir. Eu fiz um curso com um cara que ele fala algo, o Paulo Vieira, ele fala algo, e eu acho que isso foi uma das coisas que aconteceu. Ele fala que ambientes corretos, pessoas corretas e o conhecimento correto é um poder de mudar a nossa vida. E eu estava num ambiente correto, eu estava com pessoas corretas que queriam crescer, que queriam prosperar, que queriam avançar, que lia livro, que ia para treinamento, que ia para a rua vender o produto, mostrar o produto. Então, eram as pessoas corretas, era um ambiente correto. A gente tinha uma sala lá, né, que a gente tinha os treinamentos, reuniões, capacitações, alinhamento, apresentações e o conhecimento correto. Eles estimulavam a gente a ler livro, se capacitar enfim, estimulava a gente a tudo isso, né? E eu tinha uma sede incrível por crescer, né? Tinha algo em mim que era essa ambição. Napoleão Hill até fala, a pessoa que não tem... A única doença que não há cura é a falta de ambição. E eu tinha uma ambição, cara, eu quero crescer, eu quero me tornar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu acredito que essa questão de eu estar num ambiente correto, com as pessoas corretas, tendo o conhecimento correto, fez toda a diferença para mim, né? Comparado com os outros lugares que não deu certo. Eu também, como eu tinha essa questão da ambição, eu fui me destacando. Eu me lembro que todo livro que passava eu lia. Então, quando eu estava na reunião ali, tinha algumas pessoas que não lia, e eu tinha assunto para conversar com o pessoal lá, que eu era o mais fraquinho, né, assim, financeiramente, mas eu falava, a página tal, o livro tal, ele fala isso. E aí eu comecei a fazer as apresentações sozinho, porque eu não sabia bem como é que funcionava aquela questão. Quando você não sabe, você também não tem limitador, né? E eu não sabia que as primeiras reuniões você tinha que fazer acompanhado. Só que assim, a pessoa que tinha me cadastrado não estava muito ativa, então estava focada em outras coisas, em outros negócios também. E era eu fui. Eu consegui as pessoas para apresentar, estava apresentando. E para mim que era normal. Mas as pessoas que estavam de fora achavam aquilo extraordinário. Nossa, o cara acabou de entrar, tá fazendo as apresentações sozinho. Poxa, bacana. Eu comecei a chamar a atenção da liderança com a minha dedicação, com o meu esforço, com a minha coragem, com a ousadia. E o negócio foi tocando, né? Então, pessoal, eu acredito que isso muda a gente, sabe? Eu não sei como é que você tá profissionalmente falando, mas assim, a gente tem que ter eu acredito muito na autenticidade, a gente tem que ser autêntico, mas a gente não pode ser acomodado, porque o negócio ruim é você estar do lado de uma pessoa acomodada. Ela pode ser até autêntica ou autêntica, mas no comodismo acaba que se torna uma pessoa que não é interessante. Seja autêntico com um desejo genuíno de crescer, de avançar, de prosperar. Seja autêntico dessa forma. Né? Seja autêntico, mas seja inconformado, inconformada, né? Eu tinha esse negócio, sabe? O Ayrton Senna até fala que uma das coisas que mais satisfazia ele era quando ele via que ele estava melhorando, que ele estava aperfeiçoando como pessoa. Eu me vejo assim, tipo, cara, eu consegui avançar, eu consegui crescer, eu consegui me desenvolver, isso é muito bom. E aí, pessoal, eu sei que foi tocando, acontecendo, e as coisas foi incrível, né? E aí eu fui pro México, era um projeto para me ficar 5 anos lá, acabou que não deu certo, estourou pandemia, o mundo passou por tudo que ele passou, tive que voltar pro Brasil, e aí tudo aquilo que eu aprendi acabou que se afirmou em outras experiências profissionais que eu tive, né? Porque eu entrei numa empresa de tecnologia em Araguaína, eu me lembro assim que entrei como consultor de vendas, né?
não entendia nada do produto, mas eu entendia muito do processo de venda e de técnica, do processo comercial e de técnicas de venda. Eu me lembro que no quarto mês, por causa de um contrato, eu não vendi o dobro. Pessoal, o dobro. Falei isso aqui, Deus é minha testemunha. Por causa de um contrato, eu não vendi o dobro da melhor vendedora que eles tinham lá. Então foi destaque, aí depois me promoveram a gestor comercial, aí eu geri a matriz e todas as pessoas que eram como se fossem franqueadas ali, pessoas que tinham a representação da marca, era 24 pessoas, se eu não me engano, espalhadas pelo Brasil. Então, assim, aquele menino que era inconstante, que começava e não terminava, que ia e que não vinha, e aquele negócio, tinha se transformado num profissional que ainda tinha muito a crescer, mas já tinha avançado bastante, né? Que já tinha crescido bastante. E aí depois vim liderar recebi uma proposta, na época eu recebi 3 propostas quando eu vim aqui para Palmas, morava em Araguaína, recebi uma para uma empresa de laser, de depilação e tal. Eu falei, cara, esse negócio aí não vai dar certo, eu vou liderar um negócio desse aí, eu acho que não vai ser legal não. Aí recebi uma outra proposta de uma empresa de tecnologia também, para cuidar de uma região, da parte de vendas. E aí eu recebi uma outra, eu tenho muito forte a questão da intuição, eu tava com muita vontade de estudar negócio de mercado financeiro e tal, e aí surgiu uma oportunidade para mim vir para liderar uma operação que a gente prestava serviço na época para esse banco que eu trabalho hoje, que era para liderar uma operação no Tocantins e no oeste da Bahia, Cas Barreiros, Luiz Eduardo Magalhães, para liderar uma equipe de captação de clientes. A gente captava clientes pessoa jurídica, trazia para o gerente, aí o gerente ia cuidar da conta, né? E aí eu sei que eu vim esse desafio, quem sabe aí que já passou por isso, assumir uma equipe nova num negócio que você não entende, cara, é um desafio, assim, monstruoso, porque primeiro você tem que ganhar as pessoas, né? Você tem que realmente ter uma liderança muito forte, e porque assim, você não entende nada, os seus liderados entendem mais do que você, né? E assim, você é um cara novo, você tá acabando de chegar, tá todo mundo ali, então, e o que acontece? A gente competindo com outras pessoas, eu me lembro que mais de uma vez o meu time ficou em top 1 da regional que a gente competia, que era Goiânia, Brasília, então, ou seja, um cara que era nada a ver com resultado, nada a ver com constância, nada a ver com perseverança, estava tendo resultados legais. E tanto que esse trabalho foi tão bem feito, graças a Deus, Deus me abençoou muito, e graças a muito trabalho ao meu time também na época, eu comecei a receber várias propostas desse banco, né, para vagas diferentes e tal. A liderança falava muito bem de mim, e aí comecei a receber propostas e o negócio foi tocando, né, fui crescendo, fui avançando. E aí, pessoal, eu sei que tô hoje nessa operação dentro do banco, né? Então, assim, a minha história é isso. Então, o que você vai ver de conteúdo nos próximos capítulos, né? Tanto do e-book como dos vídeos, vai falar a respeito de tudo isso que eu vivi com muita verdade, com muita sinceridade, com muita transparência, né? E eu acho que é isso, e tem 3 pontos que eu queria falar aqui para vocês, antes da gente encerrar. Primeiro é a questão da ambição, né? A gente tem que ter... essa questão da ambição, ela é muito importante. A gente precisa ter ambição, a gente precisa ter desejo de crescer, né? Só um momento, pessoal. A gente precisa ter realmente essa questão da ambição, do desejo de crescer. O segundo ponto, que é o que eu comentei, pessoas, lugares e ambientes, né? Eu falei para você, se você quer crescer, a gente não vai crescer no nosso mundinho, sabe? Às vezes a pessoa se fecha no mundinho dele e quer que as coisas aconteçam ali. Não, vai acontecer no meu mundinho aqui. Cara, deixa eu falar um negócio, não vai acontecer no seu mundinho. Você precisa sair daí para que as coisas possam acontecer. Você precisa respirar áreas diferentes, coisas diferentes para que possa acontecer. E o terceiro ponto, que é muito importante, que é caráter e integridade, né? Às vezes a gente vê pessoas muito habilidosas, extremamente habilidosas, só que são mau caráter. Então o que acontece? Cresce, mas o mau caratismo em algum momento acaba destruindo tudo aquilo que a pessoa construiu por meio das suas habilidades. E a integridade e o caráter, ele serve como uma base para que as suas habilidades possam construir alguma coisa. A gente tem que ser um profissional completo também, pessoal. Eu nem estou
elevando um e desconsiderando, seja muito bom caráter, nem que você não seja tão habilidoso, mas tem muito caráter. A gente nem precisa ser habilidoso. No mundo de hoje, que é a gente lidar com muita coisa, a gente precisa de habilidades, sabe? Precisamos ser pessoas habilidosas. Mas, cara, sem caráter não funciona. E também não adianta ser, eu sou um cara extremamente íntegro e tal, não sei o que, mas não faz nada. E aí, até eu acho que a habilidade, a dedicação, a entrega, isso também é um traço de caráter. Então, ou seja, pessoal, a gente tem que buscar sermos profissionais completos, que desenvolve habilidade, que traz resultado, mas que também tem caráter, né? Eu acho que uma das coisas que me fez crescer muito e ter surgido essas oportunidades para ir para outro país e tal, é porque as pessoas confiavam em mim. Apesar das falhas que eu tenho, eu sempre era muito transparente. Falei, pessoal, eu tenho essa dificuldade, essa é a minha falha, isso é uma coisa ruim no meu caráter, me ajuda. Eu não quero continuar assim, eu sei que eu reconheço essa falha minha, mas eu quero mudar. E aí o pessoal ia me ajudando, ia vendo essa sinceridade da minha parte, esse desejo genuíno de crescer, de evoluir. Então, pessoal, é isso. E eu encerro esse vídeo aqui, que no caso é referente ao primeiro vídeo aí da série de vídeos que vão sair, né? Sobre o e-book Sabedoria Comercial. Tem um médico que eu já li 2 livros dele, já fiz curso com ele fala de alta performance, alimentação, mentalidade também, um cara sensacional. Ele fala que teve uma época que tinha a filha dele e ela estava numa fase que ela fazia muita pergunta, né, dos seus 6 para 7 anos. E tem um fato interessante, que o pai dele faleceu no mesmo dia que ela nasceu, né? No mesmo dia que ela nasceu, o pai dele faleceu. E então, assim, sempre era uma data muito desconfortável para ele, porque ele não sabia se ficava feliz pelo aniversário da filha ou se ficava triste pelo o pai dele falecido, né? Então era uma data muito estranha para ele. E aí eu sei que eles não gostam no aniversário dela e tal, e ela toma e ele pergunta, fazendo pergunta para ele. E aí até que o momento que ela fez a seguinte pergunta, papai, que dia foi que o vovô faleceu? Ele olhou assim para ela e falou, pai, de onde foi que essa menina tirou essa pergunta, né? Mas tudo bem, eu vou falar a verdade, não vou mentir não. Falou, meu amor, o vovô faleceu no dia que você nasceu. Aí disse que ela deu um supapo, sabe, pessoal? Ela falou, nossa, que maravilha, que coisa incrível, que coisa extraordinária. Deus é muito bom, papai, Deus é muito maravilhoso, Deus é pai. E ele olhou assim, falou, meu Deus do céu, essa menina tá doida. O que é que aconteceu? E aí ele perguntou para ele, filha, por que isso é maravilhoso? Por que isso é incrível? Né? Isso não foi trágico? Não sei, assim. Aí ela pegou, ele não perguntou isso para ela se foi trágico, ele falou, por que, minha filha, que isso é extraordinário? Ele ficou curioso, ele falou, papai, no dia que Deus tirou seu pai, ele deu outro presente que sou eu. A menina tinha autoestima boa, acho que nessa parte eu me identifico com ela. Mas, ou seja, pessoal, às vezes um momento, sabe? Uma coisa que uma pessoa fala muda tudo dentro da gente. E a partir daquele dia, toda vez que era o aniversário da filha dele, o que é que ele lembrava? Já não era mais um dia triste, era um dia que ele lembrava que quando Deus tirou o pai dele, levou o pai dele, deu outro presente, que foi a filha. E eu acredito que foi isso que aconteceu comigo, né? Pelo fato de eu estar nos lugares corretos, com as pessoas corretas, com conhecimento correto, algumas coisas foram mudando dentro de mim e eu automaticamente fui mudando meus comportamentos, meus hábitos, a minha postura, a minha mentalidade, né? E se eu passei por isso, você também pode passar. Se eu passei por essa transformação, você também pode passar. E a última frase que eu deixo aqui para você é que mudar é possível. Você não está condenado a ser a vida toda a mesma pessoa. A vida toda tendo resultado ruim, a vida toda passando por dificuldade. Você pode mudar como pessoa e automaticamente mudar seus resultados. Beleza, pessoal? Um abração, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, comenta e compartilha aí. Valeu!